Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Martinho e está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Hoje, a nossa parada é na cidade acolhedora de Divinésia. E para contar um pouquinho da história dessas cidades, convidamos aqui em nosso estúdio o escritor Marco Aurélio. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. Eu agradeço mais o convite e é um prazer para mim falar da minha cidade. Não só da minha cidade, mas eu sou um pesquisador da região, eu gosto muito. E assim, eu vou te dizer que eu tenho acompanhado, tá? Todos os programas, todos os podcasts, tenho acompanhado todos. Já assisti todos, já comentei, já... Então, assim, está sendo um prazer enorme acompanhar e fazer parte disso também. Fico feliz, Marco. Pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando e ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Marco, primeira pergunta, quem é o Marco Aurélio? Olha, eu sou Marco Aurélio Furiati Filho. Eu tenho o mesmo nome do meu pai e... tem hora que eu até brinco com a minha mãe. Eu falo assim, ué, mãe, eu sou filho só de pai, eu não tenho sobrenome de mãe, mas assim, eu brinco com ela, faço hora com ela, sabe? Meus irmãos têm o sobrenome dela e do meu pai. Mas como eu tenho o nome do meu pai, eu tenho o nome só dele. E assim, eu sou natural de Divinésia. Na verdade, eu nasci em Ubá, porque Divinésia não tem hospital. Então, eu nasci em Ubá, a minha naturalidade, no meu documento consta Ubá, mas eu sou de Divinésia. Fui lá em Ubá só para nascer. Sou de família simples. Toda a vida estudei em Divinésia mesmo, escola pública, a minha mãe funcionária pública, o meu pai tinha salão, e meu pai tinha, assim, uma coisa interessante do meu pai, é que ele tinha um salão, assim, o salão dele era unissex. E na época, quando eu era criança, tinham poucos salões lá. Então, assim, meu pai arrumava tanto uma barba quanto uma noiva. Era muito interessante, isso é uma coisa muito interessante, sabe? Engraçado, esse tipo de coisa eu não coloquei no meu livro, você acredita, né? E assim... Aí eu tive a trajetória de estudar em Divinésia mesmo, aí depois eu tive um tempo no seminário, fui seminarista, aqui na Arquidiocese de Mariana, né? Divinésia também pertence à Arquidiocese de Mariana. Uma pergunta, ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 5 anos. 5 eu anos? quase ordenei, né? Sim. Porque, assim, eu já fui depois de 2º grau, fiz o propedêutico, a filosofia e 2 anos de teologia. Depois, eu saí do seminário e fui arrumar minha vida, porque, assim, a gente estuda lá, mas a gente sai, como diz outro, com a mão na frente e outra atrás, né? Então, fui arrumar minha vida, aí fui continuar estudando, fui trabalhando como professor, toda a vida como professor. Minha família é uma família de professores, minha avó foi diretora, professora, minha mãe, minhas tias, todas, praticamente todos são professores. Eu tinha um tio que mora aqui em Viçosa, ele é professor também. E daí, eu fui desenvolvendo a minha vida, aí eu fiz pós-graduação, outra pós, e estudei para mestrado, e assim a gente vai levando a vida. E nesse meio tempo fui pesquisando, escrevendo, é uma coisa que eu adoro, é pesquisar. Eu adoro pesquisar. E aí estou aí hoje, consegui publicar algumas coisas minhas, mas assim, o que eu mais tenho xodó é o meu livro mesmo, entendeu? Assim, Calma que nós vamos chegar no seu livro. Não, tá para deixar, porque é uma trajetória, né? A vida da Sim. gente é uma trajetória. Ô Marco, você veio, pelo que você acabou de falar, e você veio de uma família de professores. Sim. Eu te pergunto, por você vir de uma família de professores, teve alguma influência pelo interesse seu, a história? Olha, a história eu não sei, não. Pode ter sido influência, porque toda a vida eu gostei de dar aula. Eu gosto de dar aula, entendeu? A história acho que é uma coisa minha mesmo, entendeu? A história é uma coisa minha, eu sempre fui curioso. Toda a vida eu fui curioso. Eu não contento você me falar uma coisa, não me explicar o porquê daquilo, entendeu? Então, assim, a história, para mim, é uma coisa particular. Eu não tenho, assim, ninguém na minha família é formado em história, é matemática, é física, é pedagogia, mas história, geografia, essas matérias, não tem ninguém. Então, é uma coisa minha, sabe? Essa é uma coisa, assim, desde pequeno eu fui curioso. Eu nunca contentei com uma resposta que uma pessoa me desse. Então, assim, às vezes eu deixava minha mãe apertada, a professora apertada, as pessoas apertadas, por quê? Elas me respondiam uma coisa e eu queria saber a outra. Elas me respondiam uma coisa e eu ia atrás da outra, entendeu? Então, era assim, eu sou assim até hoje. Às vezes eu deixo as pessoas nervosas, irritadas por causa disso, entendeu? Ô Marco, você falou do seu livro.
Eu quero saber como que foi o processo de pesquisa e construção desse livro. Qual que foram os maiores desafios? Sim, é até bom falar isso, né, para as pessoas entenderem como que é sacrificante a vida de um pesquisador. Mas assim, primeiro foi um processo longo, foi muito longo. Por quê? É porque depois quando eu falar dos desafios você vai entender por que foi longo. Mas assim, foi um processo longo, mas ao mesmo tempo foi um processo muito prazeroso, porque é uma coisa que eu gosto, entendeu? Então assim, eu comecei mesmo as pesquisas em 2004. Aí você vai perguntar assim, por que demorou tanto assim? Né? Mas é a questão dos desafios. Você me perguntou dos desafios. Primeiro desafio é porque, assim, muitos lugares não têm fonte. Então, assim, como é que você vai pesquisar uma coisa que você não sabe para onde que você vai, de onde você veio e onde você vai começar? Achei fontes? Achei muitas, muitas e muitas. Mas, assim, às vezes ficou alguma outra lacuna porque não tem fonte. Outra dificuldade, a ignorância das pessoas. Quando eu falo ignorância, é no sentido de não saber mesmo. Eu me deparei com gente que não sabe o nome do vô e da avó. Nossa, olha pra você ver, não é esquisito? Estranho. Como é que você não sabe o nome do seu avô e da sua avó que tem na sua certidão de batismo? E o outro desafio, o maior desafio que eu encontrei, por quê? Eu tinha que conciliar a minha pesquisa com o meu trabalho formal. Sendo que eu sou diretor de escola, eu era professor. Hoje eu abandonei o outro cargo que eu dava aula, mas eu continuo no cargo de diretor. Então, o que acontece? Imagina, você sendo diretor tem que trabalhar 40 horas semanais, mais professor mais umas 20 horas semanais, e ainda assim, ler documento, fazer entrevista, eu entrevistei mais de 200 pessoas. Agora, você imagina que dificuldade, né? Porque, assim, como é que eu vou? E, assim, eu tive um certo apoio. Às vezes, eu vou entrevistar uma pessoa, eu tenho que ir na hora que ela pode, no momento que ela pode, né? Então, assim, às vezes eu saía no meu horário de trabalho para entrevistar uma pessoa. Mas a maioria das vezes não, foi à noite, foi final de semana. E, assim, eu fiquei muitos finais de semana sem passear, sem nada, entendeu? Por conta do livro. E demorou por causa disso. Por quê? Primeiro, documentos. Documento da igreja, por exemplo. Não podia sair da igreja. Então, todos os dias eu tinha que ir lá. Aí, alguns xerox o padre fazia para mim. Mas, assim, eu cheguei a fazer os resumos de todos os livros de lá. Então, demora demais, porque é uma novidade, né? É uma novidade. Ô, Marcos, deixa eu só te interromper um pouquinho. Sim, sim. Talvez eu até tocaria nesse assunto mais pro final. Divinésia hoje tem algum museu lá que Hoje guarda a tem. sua história? Hoje tem. Assim, ano passado, no dia 19 de fevereiro, me parece, foi inaugurado um museu chamado Museu da Charola. É um museu até que foi idealizado pelo padre Antônio Carlos. Ele está até em Viçosa aqui hoje, na paróquia São Silvestre. Ele é pároco aqui hoje, saiu de Divinésia e veio para cá. Então hoje tem um museu lá. Ele ficou um tempo parado. No dia do patrimônio histórico, que é dia 17 de agosto, aí a gente fez uma comemoração, entendeu? E a gente resolveu abrir o museu, que ele ficou fechado. Ele inaugurou e fechou. Ficou fechado. Aí a gente fez uma comemoração no dia 17 de agosto, aí foram 500 pessoas no museu, nesse mesmo dia. Aí a prefeita foi, aí o pessoal foi, aí o pessoal parece que deu um ânimo nas pessoas, sabe? Aí, esse ano, o museu está aberto. Durante a semana, mas está. Ô, Marco, é muito comum que as cidades aqui na nossa região, elas cresçam em volta da igreja. Sim. Como que foi em Divinésia? Divinésia não escapa muito à regra, não, né? Divinésia não escapa muito à regra, não. A civilização lá em Divinésia, ela começou primeiro num lugar chamado Santa Flomena. Santa Flomena hoje é um bairro de Divinésia. Aí o que acontece? Lá tinha uma capelinha com casas em volta, né? Mas existe toda uma história por trás disso, né? Mas assim, o básico é isso mesmo. É uma capelinha onde as pessoas rezavam e iam construindo casas em volta. Mas só que houve uma discussão, uma briga lá. Então, o que aconteceu? Alguns moradores de lá desentenderam e mudaram de lá. Mudaram para onde hoje é a sede do município. Aí foi o mesmo processo. Eles implantaram um cruzeiro e rezavam nesse cruzeiro. E tinha missa, por exemplo, a primeira missa na sede de Divinésia foi celebrada pelo padre Jacinto Teófilo Trombé, que é o padre
um grande padre lá de Senador Firmino, está enterrado lá na igreja lá. 1897, ele celebrou essa missa lá, aos pés do cruzeiro. E daí o pessoal resolveu fazer uma capelinha lá, e fez uma capela, e Divinésia nasceu aí. Foram construindo casas em volta, e assim foi surgindo. Então, assim, não foge à regra, não. Divinésia, nesse ponto, não fugiu à regra, não. Essa capelinha, ela foi erguida onde é A matriz hoje. Isso, a matriz do Divino Espírito Santo. Por sinal, eu acho ela muito bonita. Eu acho interessante que ela é azul, né? Ela tá azul, ela né? tá azul hoje. Eu acho, azul, eu acho azul, interessante. E ela fica no alto, né? Não sei se você reparou, assim, por exemplo, hoje as cidades vão crescendo, mas assim, ela foi feita no lugar ideal. De todos os lugares que você chega em Divinésia, você vê a torre da igreja, você vê a igreja, né? De todas as entradas. Hoje, não muito mais, porque tem prédios, às vezes tem uma casa mais alta, mas de qualquer lugar que você chegar em Divinésia, a primeira coisa que você vai ver é a igreja. Ô Marcos, quais que são as origens históricas de Divinésia? E como que elas influenciaram o desenvolvimento ao longo do tempo? Olha, no meu livro, eu não me preocupei com questão de sesmaria, com questão de quem era dono de quê, eu não me preocupei com isso. A minha intenção foi fazer uma história mais da cidade mesmo e uma coisa mais doméstica, né? A partir daquilo que a gente mesmo tem. Por quê? Porque se você quiser saber a sesmaria, você vai num arquivo e pesquisa, entendeu? Tá aí, hoje em dia os arquivos estão para quase todo mundo quase todo mundo tem acesso aos arquivos, então eu não me preocupei. Mas assim, abrindo parêntese, por exemplo, se a gente pensar, no final das contas, ninguém nunca foi dono de nada. Certo dia, né, para a história, alguém falou, isso aqui é meu. A partir daí começou a história da civilização, né? Alguém tomou posse, mas assim, aí eu falava assim, aquilo é dono, fulano. Então assim, eu não me preocupei com isso. Mas assim, a origem de Divinésia, né, é uma questão religiosa, né? Pessoas religiosas fundaram a cidade de Divinésia. E quando eu falo religiosas, são pessoas de religião católica, pessoas devotas. Essas pessoas fizeram Divinésia acontecer. Em primeiro lugar, como eu disse, em Santa Filomena. O padroeiro de Divinésia, na verdade, era para ser Santa Filomena. Mas, igual eu te falei, né? Depois a gente vai aprofundar isso, mas, tipo assim, a briga que teve lá em Santa Filomena fez com que mudasse até o padroeiro, entendeu? Então, assim, o padroeiro de Divinésia hoje é o Divino Espírito Santo. Então, começou lá, né, as casinhas em volta de uma capela, com terrenos doados por benfeitores, né, por pessoas ricas, ou seja, é aquela velha história. Algum dia alguém chegou aqui, falou que aquela terra era deles, e foi passando de geração em geração, e essas pessoas, como era uma colonização portuguesa, tinham obrigação de deixar terrenos para a igreja, né? E o que aconteceu em Divinésia? Então, algumas pessoas, elas tinham grandes terrenos e deixavam uma parte para a igreja. Então, Santa Filomena foi assim, Divinésia foi assim. Inclusive, uma das doadoras, que eu não sei a história dela, a história dela se perdeu, que doou terreno para onde hoje é a sede e a capela, ela chamava Carlota Felisberto. Dizem que ela foi uma grande benfeitora. Então, assim, eu não sei nada dela. Eu não sei de onde que ela é, porque eu não achei fonte sobre ela, né? Eu não achei nada sobre ela. E assim, mas sei que Dona Carlota Felisberto que foi uma das que doou terrenos lá para a construção da capela e das casas ao redor da capela. Quais que foram as primeiras famílias que chegaram em Divinésia e que contribuições elas deixaram para a cidade? Olha, assim, as primeiras famílias que eu tive notícia e que tiveram lá em Divinésia, nós podemos dizer da família Silva, a família Silveira, família Alves, família Matias, família Campomise, família Januzzi, família Ibrahim, família Dias Pais, família Rodrigues, tanto Rodrigues de Andrade quanto Rodrigues de Oliveira. Então, assim, essas famílias, qualquer morador lá de Divinésia hoje vai pertencer a uma dessas famílias, entendeu? Januzzi, que eu esqueci de falar, que é minha própria família. Ia apanhar quando chegasse em casa. Mas assim, a minha família, a família Januzzi,
É uma família, assim, que não faz parte dos fundadores, mas, assim, já veio, assim, bem no início também do século XX, já estava em Divinésia, já. Então, assim, e você perguntou, né, a importância dessas famílias, a Sim, contribuição sim. foi o quê? Muitos eram pessoas que vieram da Europa, então, assim, estavam ansiosos para construir alguma coisa, ter alguma coisa, né, vieram do Líbano, vieram da Itália, né, e misturaram-se aos povos da região, a descendente africano, aos descendentes indígenas, e trouxeram muitas contribuições, assim, de construção, né. A gente tem as casas antigas que tem em Divinésia, a gente vê influências desses povos, entendeu? Ô Marco, qual que foi o papel da educação e dos professores atuantes no desenvolvimento da comunidade ao longo do tempo? Sim, essa é uma pergunta assim, importante, porque assim, o professor, a educação, é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, né? O ser humano, ele é ser humano por causa da educação. Então, assim, dentro de Divinésia, né, nós tivemos professores também citados nos documentos que a gente não tem história deles. Mas, assim, os mais atuantes, a gente percebe o quê? Que eles ajudaram na questão da própria liberdade do povo, né? Vou te falar, assim, com exemplos. Divinésia passou também por um período de dos coronéis. Eu não estou sabendo falar, né? A Palavra gente difícil, gagueia. é? A época dos coronéis. O coronel, ele podia ser alguém que comprasse um título do governo, né? Porque o governo estava falido. Nós tínhamos a aristocracia rural, que tinha dinheiro para comprar as coisas para ajudar o governo. Então, tipo assim, tinha aqueles coronéis que eram coronéis porque o povo falava que eles eram coronéis, e tinha os coronéis que eles falavam, eu sou coronel, e todo mundo tinha que obedecer. Então, assim, a educação serviu para que, em Diviné, serviu para que as pessoas deixassem de seguir esses coronéis, entendeu? Assim, e visse que eles teriam direitos, teriam coisas para fazer, que eles não deveriam só seguir aquilo que o coronel mandava, porque o coronel, ele tinha o quê? Ele tinha o telefone na casa dele, ele tinha o controle da água, da luz, ele tinha o poder aquisitivo, né? Não é muito diferente de hoje em dia, não, mas naquela época as pessoas sabiam ler menos, eram menos instruídas. Então, assim, a educação foi importante nisso, nesse processo de libertação das pessoas, entendeu? É isso que a gente vê, eu construindo aqui a história da educação, a história da religião, a história da política, eu percebi isso. As pessoas, à medida que elas foram aprendendo, que elas foram estudando, que elas foram encontrando exemplos de professores, elas foram se libertando. Isso é muito... Hoje em Divinésia não tem coronel, entendeu? Né? As pessoas têm direito, têm deveres, mas têm direitos também. Pessoal, vocês que estão nos assistindo aí e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal e peço a vocês também para seguir a nossa página lá no Instagram, 4Ls Filmes. Ô Marco, fala pra gente agora como que foi o processo de emancipação de Divinésia. Foi bem interessante, foi uma coisa assim, nas minhas pesquisas também eu me diverti bastante lendo essa parte e entrevistando as pessoas, foi bem interessante. Divinésia já existia como distrito, distrito não, como povoadozinho, depois de 1880, por aí, Divinésia já existia enquanto um povoado. Em 1911, Divinésia se tornou distrito, e chamava Divino, só Divino. Primeiro era Divino do Turvo, né, aqui em Viçosa, Santa Rita do Turvo, né, Sim, o mesmo sim. Rio. Dores do Turvo ainda permanece o nome, né? Então, já foi chamado de Divino do Turvo, 1911, Divino, e 1923, Divino de Ubá, porque aí as terras foram todas vinculadas ao município de Ubá. E daí passou-se ao processo de emancipação. As pessoas ficaram loucas, correndo atrás de emancipar, porque é uma forma de autonomia, né? E assim, a gente tem figuras bastante interessantes nesse período. Nós temos o Padre Nelson Tafuri, que chegou em Divinésia em 1942, e ele lutou muito pelo processo de emancipação, ele que fez aquela praça bonita, fez aquela igreja bonita, foi obra dele, né, ideias dele, é lógico que todo mundo ajudou. Aquela igreja que você falou que gosta, é o Padre Nelson que foi o pontapé ali para que ela exista até hoje. E o Padre Nelson, assim, engraçado porque, assim, ele tentava... Olha pra você ver, uma coisa engraçada que aconteceu.
ele tentava e dava errado. Quando ele dava errado, as pessoas que eram opositoras dele faziam dançavam, faziam caixão para enterrar o Padre Nelson, sabe? Então, assim, no carnaval abusava dele. Então, assim, bastante, assim, assim, eu achei graça, sabe? Assim, e ele jogava praga nas pessoas. Oh, sério? Então, assim, é uma coisa engraçada, sabe? E uma outra pessoa, assim, lógico que tem outras, né? Eu não posso ficar citando todo mundo, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Uma outra pessoa importante também, que também tem uma coisa engraçada dessa pessoa, é um senhor chamado José da Cruz Valente. Tem até uma rua em Divinésia hoje chamada Rua José Valente, em homenagem a ele. O José da Cruz Valente, ele lutou demais pela emancipação de Divinésia. Pra você ter uma ideia, ele ia em Belo Horizonte e ele brigava de tapa com os deputados lá. A tapa, quando eu falo tapa, é tapa mesmo, é murro e pontapé, entendeu? Ele é de Divinésia, ele comprava ouro em pó, e vendia para consultório dentário. Ele comprava ouro, fazia o ouro virar pó e vendia para consultório dentário, para joalheria, entendeu? Então, ele trabalhava com isso. E ele gostava muito de política. Ele nunca foi candidato a nada, mas, assim, ele envolvia bastante na política. Então, como eu te falei, ele em Belo Horizonte brigava com os deputados por causa de Divinésia. Ele tinha uma venda lá em Mariana e ele levava queijo de Divinésia, levava cachaça de Divinésia. Se alguém falasse mal, ele punha a pessoa a pontapé para fora do bar dele, entendeu? Então, ele era, assim, bem crenquido. E olha o que ele fazia. Divinésia é pequeno, sabe? Imagina naquela época, na década de 40, 50, como que não era pequeno, né? Menor do que é hoje. Hoje até cresceu bastante. Mas, assim, sabe o que ele fazia? Ele pegava uma casa e tirava foto da casa. Ele tirava foto da frente da casa e revelava. Tirava foto do lado da casa, do outro lado, atrás, para mostrar que a Divinésia tinha muitas casas, entendeu? Ele levava para Belo Horizonte, entendeu? E assim, só que ele, infelizmente, ele não conseguiu ver a emancipação de Divinésia. O Padre Nelson foi embora de Divinésia em 1960. E ele morreu em 1961, 62. E Divinésia virou cidade em 63. Então, nenhum dos dois chegou a ver Divinésia virar cidade. Mas olha para você ver. Ele brigava por causa de Divinésia e tirou foto, assim, pegava uma casa e virava 4 casas, entendeu? Então, tipo, então, se tivesse 50 casas no lugar, virava 200, entendeu? Você acha que ele foi o principal personagem pela luta dessa emancipação? Não, eu não vou falar com você que é o principal, não. Né? Eu não vou falar que nenhum dos dois sejam principais, não. Mas ele é um destaque. Né? Porque, até assim, mesmo por uma como, coisa, ele, como ele fez, né? Uma coisa é você falar que a pessoa foi... Porque, assim, ninguém faz nada sozinho. Né? Certo, ninguém faz nada sozinho. Eu tenho essa plena consciência que ninguém faz nada sozinho. E, assim, eu dou destaque para ele, mas eu não falo que ele é o principal, não. E se eu falar que ele é o principal, muita gente vai brigar comigo, entendeu? Porque, assim, pessoas que... Sabe, cidade pequena tem rivalidade, tem pessoas inimigas, né? Tem gente que não gostava dele, mas tem gente que não gostava do Padre Nelson, tem gente que amava o Padre Nelson, amava o José Valente, entendeu? Então, assim, nesse processo meu de entrevistar muitas pessoas, eu tive gente, amigas e inimigas, então, assim, eu fui aprendendo muita coisa. Então, eu não considero ele o principal, mas ele junto com outras pessoas, né? A futura Câmara Municipal de Divinésia, o futuro prefeito, que foi de Divinésia, todas essas pessoas contribuíram para a emancipação, mas eles fizeram coisas assim que extrapolaram, né? Assim, imagina você brigar. Uma coisa é você brigar de palavra, argumentar, outra coisa é você meter a mão na cara do outro, né? Sim. Para poder meter a mão na cara de deputado. Ele foi muito corajoso, né? Imagina se fosse dessa forma nos dias atuais. E ele, assim, ele comprou muita briga por causa disso, sabe? Porque ele tinha um temperamento estranho, sabe? Assim, engraçado, porque assim, você não conhece a pessoa, mas você vai lendo sobre ela e ouvindo as pessoas falarem sobre ela, você acaba percebendo como que era o temperamento e a personalidade daquela pessoa. Eu tive a oportunidade, para conhecer o José Valente, tive a oportunidade de entrevistar um afilhado dele, que hoje tem 83 anos, que morou com ele. Por quê? Ele não teve filhos. Ele era casado, mas ele não teve filhos. Então, ele levava os afilhados para morar com ele para estudar. Então, assim, eu tive depoimento desses afilhados. Aliás, de um afilhado, porque o outro morreu. Marco, você citou aí o José Valente. Sim. E
o Padre Nelson. Tem alguns outros personagens que se destacaram ao longo da história de Divinese? Olha, assim, quando eu fui convidado, né, para poder vir aqui, né, fazer esse programa com você, eu fiz uma releitura do meu livro. Eu já fiz uma releitura várias vezes, inclusive consertando algumas coisas que eu acho que pode melhorar numa nova edição e que eu posso. E agora eu estou fazendo novas pesquisas em relação ao novo livro. Mas tem muita gente, sabe? Acho que tem muita gente. Mas assim, alguns eu posso destacar. Por exemplo, eu falei com você que teve uma confusão lá em Santo Flomeno. Sim. Né? Então eu vou falar como que foi essa confusão e a pessoa que arranjou essa confusão. Eu falei da família Silva, né? Então era um homem chamado José Antônio da Silva. Esse José Antônio da Silva, ele fazia cruzeiro. Sabe esses cruzeirão que você coloca num lugar de destaque? A igreja, né, a igreja não, o Império Português tinha mania de pôr cruz aonde eles fossem, né? Então, assim, isso foi uma herança portuguesa que nós recebemos. Então, assim, o cruzeiro, esse homem fazia cruzeiro, fazia cruz grandona para colocar em lugares que fossem designados. Então, ele fez um cruzeiro muito bonito para colocar lá em Santa Flomena. E Santa Flomena já era um povoadozinho, igual eu te falei, já era um povoadozinho, desde 1880, 1870, já tinha Santa Flomena lá, o povoadinho. Então, o que acontece? Aí tinha festa religiosa. Tinha festa religiosa, eles tinham que ter dinheiro. Para ter dinheiro, fazia leilão. Então, esse José Antônio, na época de leilão, o que ele fazia? Ele arrematava o leilão, mas falava assim, não, pode deixar que depois eu pago. Ele arrematava o leilão. Aí chegava a época de acertar a conta, todo mundo pagava os leilões e ele não. Aí o que aconteceu? O pessoal falou com ele assim, olha, você tem que pagar esse leilão, meu filho. Você tem que pagar esse leilão. Se você não pagar, como é que vai fazer? A igreja ficar no prejuízo? Ele falou assim, eu não vou pagar não, sabe por quê? Eu fiz o cruzeiro. Se eu fiz o cruzeiro, eu não vou pagar o leilão. Isso virou um rebuliço, uma confusão. Por quê? Quem pagou, reclama porque pagou e porque o outro não pagou. Aí ele falou assim, então tá bom. Eu também, vocês querem que eu pague? Eu vou pagar, mas também vocês não vão ter o cruzeiro. Aí o que pegou? Passou a mão no cruzeiro e trouxe para cá, onde é a sede de Divinese. E implantou esse cruzeiro, né, aonde é a sede de Divinese hoje. Aí começou uma nova populaçãozinha, as orações começaram ali. Então, assim, é uma figura bastante interessante. Outra figura, assim, bastante interessante desses tempos remotos, assim, que é um pouco para frente, é um senhor chamado Manuel Pinto de Andrade. Esse Manuel Pinto de Andrade, ele não é ele não é brasileiro, ele é de origem portuguesa. Mas ele estudava medicina em Portugal, veio para o Brasil. Aqui em Rio Branco tinha a Casa Teles. Já ouviu falar em Casa Teles? Sim. Então, tinha a Casa Teles. Ele veio para trabalhar na Casa Teles, que a Casa Teles tinha uma ligação com Portugal, de pessoas portuguesas, né? E ele fazendo isso, ele conheceu Divinese, conheceu um outro coronel lá, um dono de fazenda, uma fazenda muito antiga, onde tem um muro de escravos, construído pelos escravizados. E ele casou com a filha desse fazendeiro lá e foi morar em Divinese. E o interessante dele é o seguinte, ele conseguiu duas coisas. Primeiro, ele conseguiu abrir a estrada de Ubá a Divinese. Não existia estrada de Ubá a Divinese, entendeu? Não existia. Para você chegar a Divinese, você tinha que passar em Rio Branco e subir a Serra de Santa Maria para chegar em Divinese. Não existia estrada Ubá a Divinese. E uma outra coisa interessante dele é que ele foi responsável pela luz elétrica chegar ao distrito. Como que ele fez isso? É bem interessante também. Ele foi lá em Leopoldina, Cataguases, Leopoldina, né? Acho que é um deputado Junqueira, era o dono da usina. Ele falou com ele assim, como é que faz para ter luz lá em Divinese? Aí o deputado falou com ele assim, ó, se você colocar os postes de Ubá de Divinese, eu arrumo um jeito de colocar a luz. Eu falei assim, então pode deixar. Chegou na fazenda dele, arrumou os empregados, tudo, e falou assim, agora vocês vão fazer poste. Fez os postes e tudo. Assim que ele fez os postes, que foi de maneira recorde, voltou lá e falou assim, os postes estão lá, agora eu quero a luz. E a luz chegou em Divinese em 1928. Então, assim, é uma figura, né, de destaque de Divinese. Nós temos também o Padre José Soares, Padre José Soares Guimarães. O Padre José Soares foi um homem, assim, bastante engraçado. Porque ele escreveu, então eu tive acesso aos escritos dele, nos livros de tombo da igreja.
Então, você percebe que ele era uma pessoa muito difícil. Ele era uma pessoa muito difícil. Então, tipo assim, ele beliscava as crianças, ele dava murro nos meninos, e ele brigava com as lideranças. Ele foi para a Divinésia em 1940, em 1941 ele foi embora. Mas, assim, ele escreveu tudo. Ele escreveu muita coisa, assim, muita coisa que eu sei da história de Divinésia foi graças a ele, porque ele preservou aquilo no livro. Ele colocou a escritura no livro de tombo, e ele mesmo escreve lá. Eu vou deixar isso tudo guardado aqui para que seja muito bem preservado. São as palavras deles, né? E ele, assim, ele botava a noiva para ajoelhar na hora do casamento, se ela não tivesse feito determinada coisa. Ele puxava a orelha das pessoas, puxava o véu das mulheres, e, assim, jogava praga nas pessoas, e ele enfrentava realmente as pessoas. Então, tipo assim, teve uma senhora lá, inclusive tem descendente dela lá, a chamava Aldegundes Rosa de Andrade. E essa mulher era tipo uma coronela da cidade, entendeu? Desculpa a palavra, né? Mas, assim, é para as pessoas entenderem. E, assim, ela entrou em atrito com ele, sabe? Inclusive, para falar dela, ele escreveu em grego. Eu tive que ler grego lá. Mas, assim, aí depois eu percebi que ele não tinha escrito em grego. Ele usou caracteres gregos para poder falar dela, entendeu? Ele usou as letras gregas para falar dela. Então, assim, no final das contas, ele teve que ir embora de lá. E ele deixa claro lá: estou saindo de Divino por questões políticas. Ele deixa claro lá no livro. Aí tem o Padre Nelson, que eu te falei, que é uma figura importante, que veio logo depois desse Padre Soares Guimarães, que foi muito importante. E, assim, e tem mulheres, né? Assim, até agora eu não falei de mulheres, mas, assim, tem eu falei de gente simples no meu livro, de gente do dia a dia, sabe? Eu falei de parteira, eu falei de gente que fazia caixão, eu falei de gente que... parteira, eu citei umas 3 parteiras que foram importantes em Divinésia. Uma é chamada, a mais antiga, é chamada Rita de Souza Batalha, a mais antiga e mais conhecida, Rita de Souza Batalha. A minha mãe, inclusive, conheceu um pouco dela. Ela é chamada de Mãe Ritinha. Então, assim, ela fez parte de muitas pessoas, inclusive pessoas famosas. Não sei se você ouviu falar em Dr. José Campomise Filho. Não. Ele foi desembargador do Estado de Minas Gerais. O Dr. José Campomise Filho nasceu em Divinésia, ele foi desembargador. Ele foi muito importante, inclusive ele recebeu uma homenagem agora em Belo Horizonte, dos 100 anos dele agora em 2023, fez 100 anos do nascimento dele. Então, essa mãe Ritinha fez, né, o parto dessas famílias, tanto assim, estrangeiras, que tinham em Divinésia, quanto de todo mundo, ela fazia parte de todo mundo. Então, tinha outras parteiras, e tinha um homem chamado Antônio Serrador, que ele fazia caixão. Então, tipo assim, o caixão antigamente, você sabe como é que era, né? Punha o defunto para velar na mesa, num banco, numa tábua. Enquanto o povo está velando ele aqui, bebendo cachaça e comendo, né? E bebendo, o velório demorava muito tempo, ele estava do lado lá de fora fazendo caixão para a pessoa. Ele dava banho no defunto. Então, tipo assim, são pessoas assim. E interessante porque a filha dele, né, os filhos, né, dele, e netos ficaram muito admirados de eu citá-los, né? Tem até fotos deles aqui, de citá-los no livro, porque eles iam passar como anônimos, sabe? Assim, lógico que eu não tenho condição de colocar todo mundo que foi importante, porque todo mundo é importante. Todo mundo faz alguma coisa para o crescimento da sociedade. Independente se você é anônimo, se você é público, se você é privado. Mas, assim, eu quis destacar algumas pessoas, sabe? E, assim, se for olhar, tem tantas outras. Tem a primeira vereadora que eu fiquei, de Divinésia, que eu fiquei impressionado com a história dela, que é uma mulher, assim, que era, assim... Eu não gosto de usar essa expressão que era à frente do seu tempo. Eu acho que não tem ninguém à frente do seu tempo. Se você faz uma coisa naquele tempo, é porque está na hora de fazer aquilo. Não tem ninguém à frente do tempo, não, sabe? Eu acho que se eu faço uma coisa hoje, é porque aquela coisa é para ser feita naquele momento. Então, assim, é uma mulher, assim, pioneira, é uma mulher, assim, de coragem, sabe? Assim, e ela, assim, pela conduta dela, ela foi muito questionada. Então, assim, a Maria Magdalena de Souza Batalha. Então, são personagens, assim, que eu fui lembrando. Mas, assim, se eu for falar, são muitos, tá? São muitos, muitos, muitos. Pessoal, mais uma vez, peço a vocês que está nos acompanhando aí e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscrevam, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Ô Marco, voltando à formação de Divinésia.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os grupos étnicos e os imigrantes neste contexto. Olha, foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque isso é muito importante. É assim, as pessoas elas não têm consciência das coisas. Eu falei com você que Divinésia, ela foi assim, surgiu enquanto povoado na segunda metade do século XIX, ou seja, a partir de 1850. E a partir de 1850, o Império foi lançando algumas leis que, querendo ou não, estava beneficiando quem tinha terra e quem tinha estudo, em contrapartida de quem, às vezes, tinha terra, mas não tinha estudo, que é a chamada Lei de Terras, na década de 50 do segundo século. E uma outra coisa que a gente tem que, né, contextualizar é a questão da imigração. A partir do século XIX e da segunda década, da segunda metade do século XIX, foi formada uma política de branqueamento do Brasil e também de imigração, de favorecimento de imigração. Então, o que acontece? Fizeram uma propaganda que o Brasil era o paraíso na Europa e muita gente veio para cá. Muita gente veio para cá. E veio gente com dinheiro e veio gente sem dinheiro. Tem gente que vendeu tudo que tinha lá, porque estava difícil. Por exemplo, a Itália estava toda dividida, a Alemanha toda dividida, a Turquia era um império, também estava dividindo, já estava ruindo. Inclusive o Líbano faz parte da Turquia, né? Fazia parte do Império Turco. Então, vamos lá. Pisando nesse chão, né, das leis novas de terra e também da questão da imigração que foi favorecida, o que acontece? Divinésia, agora passando para Divinésia moravam umas pessoas, né, um camponês aqui, outro colar, e ou às vezes uma fazendeira ou um fazendeiro, e esses imigrantes chegaram. Aí, falando da questão étnica, nós tínhamos descendentes africanos? Sim, todo lugar, o Brasil, né, nós tínhamos. Nós temos descendentes indígenas? Temos. Inclusive, minha avó fala que a avó dela era descendente indígena. Nós temos todas essas questões. Mas o que acontece? À medida... Aqui na nossa terra de Divinésia, por exemplo, não era terra de indígena, não era terra de indígena. Eles vieram para cá fugindo. Por quê? Os portugueses chegaram no litoral e eles foram entrando. Os indígenas foram entrando. E foram subindo serra e achando lugar favorável para ficar. E quando eles foram acuados, o que aconteceu? Ou eles foram catequizados, ou eles foram exterminados. Então, assim, com relação aos indígenas, o que aconteceu? Alguns se misturaram, né? Nós temos em Divinésia gente português que sequestrou ou fez um acordo, que também era uma coisa muito comum, acordos de português com o indígena, e houve sequestro. E o que acontece? A maioria foi eliminado. Aí a gente estava conversando nos bastidores, eu vou te falar uma coisa. Se você vai, por exemplo, para o Paraguai, se você vai para o México, se você vai para o Peru, você vê que as pessoas elas têm uma fisionomia parecida. Por quê? Porque a raça indígena prevaleceu. Houve extermínio? Houve muito extermínio. Mas aqui na nossa região o extermínio foi muito maior. E o que acontece? Esses imigrantes que eu quero falar agora, eles chegaram para dominar, para catequizar e para tomar terra de índio, entendeu? Para tomar terra de ex-escravo. Porque a lei de terra favorecia quem era alfabetizado e quem tinha coisa por escrito. Então, eu morava na terra lá há 50 anos, eu não tinha nada por escrito, vinha o outro e tomava de mim. Então, assim, foi uma questão muito séria. Aí, nisso, nós falamos dos italianos, nós falamos dos portugueses, nós falamos dos libaneses, dos africanos, né, dos afrodescendentes que perderam suas terras e dos indígenas que perderam suas terras também. Então, Divinésia passou por isso, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa fica se gabando que é herdeiro, né, que herdou terra, aí vai olhar no final das contas de quem que herdou, né? E eu falo isso mesmo, entendeu? De quem que você herdou. Vai olhar direitinho de onde que veio aquilo ali. Porque lá na Itália ninguém tinha terra aqui. Lá na Alemanha ninguém tinha terra aqui. Não é verdade?
né? E nesse aspecto, uma outra curiosidade, Divinésia tem muitos libaneses, descendentes libaneses. Tinha um libanês. A última libanesa morreu 2 anos atrás. Nasceu no Líbano, eu conheci ela não quis fazer entrevista para mim. Ela era uma mulher muito sistemática, ela não quis fazer entrevista para mim. Ela morreu há 2 anos atrás. Divinésia tinha uma rixa, assim, de chamar o libanês de turco. E assim, eles mesmo falavam que eles eram turcos, mas assim, entre eles, era uma coisa amigável. Mas se um inimigo chamasse de turco, era questão de ofensa. Então, chamar um libanês de turco é uma questão de ofensa. Só que a gente poderia entender esse contexto, né? Tipo assim, é o que eu já falei. O Império Turco-Otomano era um império fortíssimo, e que no século XIX, no princípio do século XX, né, na primeira metade, ele foi caindo. Mas na época que os libaneses chegaram à Divinésia, esse império ainda estava de pé e o Líbano fazia parte desse império. Então, todo mundo chegava com o passaporte turco, porque era do Império Turco. Então, falava, o turco chegou mais um turco, chegou mais um... Então, todo mundo era turco. Mas, na verdade, eram pessoas de países diferentes que pertenciam ao Império Turco. Então, isso é uma questão bem importante. Então, assim, só para frisar bastante, muita gente veio para cá e matou indígena, matou africano e tomou terra deles, entendeu? Então, isso é uma coisa triste da nossa história. Muito triste. Ô Marco, vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. Vamos levar um pouquinho agora para curiosidade. Que história é essa desse avião em Divinésia? Olha, é muito interessante. Mas você falou de curiosidade, eu queria falar uma outra curiosidade antes. Porque essa foi depois dessa que eu vou falar agora. Eu não falei do Manuel Pinto de Andrade, que fez a estrada lá? Sim, sim. Aí o que acontece? As pessoas ficaram tão empolgadas com a estrada foi inaugurada em 1928, a estrada Ubá-Divinésia, inaugurada em 1928, e a luz elétrica, tudo nessa mesma década de 20. Aí o que acontece? As pessoas ficaram empolgadíssimas, sabe o que elas faziam? Quem tinha dinheiro, né, gente? Sempre quem tem dinheiro, né? Quem tinha dinheiro. Aí o que acontece? As pessoas pagavam carro de aluguel para poder ir de Ubá para Divinésia, Divinésia para Ubá, de Ubá para Divinésia. Para passear. Só para passear. Olha para você ver. Um carro ruim, uma estrada poeirenta, e era a última moda você passear de carro. E é assim, o top dos tops era você passear de carro, entendeu? Então, assim, eu conheci pessoas que passearam de carro, assim, quando eu as conheci, eu não sabia dessa história, né? Inclusive mãe de uma professora minha. Então, assim, bastante interessante. Agora você falou... Aqui não, só antes de entrar no avião, 1920. Eu estou tentando lembrar aqui quais que eram os veículos em 1920. Você consegue lembrar quais que são? Olha, tinham carros, né? Tinham carros, sim, mas assim... você lembra... Era aqueles carros, aquelas rodas fininhas, em 1920 era, né? Assim... Duro pra caramba. Assim, no princípio do século, assim... As rodas eram finas desde o final do século XIX, né? Assim, os carros, sim. né? Mas era aquele, assim, eu não sei te falar os modelos precisamente, não, mas assim, era aqueles carros da roda fininha mesmo, entendeu? Assim, muito difícil de... Interessante. Né? Vamos lá, pra então. gente que gosta de carro, senão vai ser um outro podcast, tá bom? Sim. Vamos, então, ao avião. Vamos ao avião. Gente, ó, quando eu falo assim, eu falo para a curiosidade da nação, entendeu? Tipo assim... Realmente, Divinésia teve uma queda de um avião. Quando que foi? A data precisa... Isso, eu não falei com você da ignorância das pessoas, de não saber, a pessoa ignorar a própria história da família? No final da década de 40, eu creio que esse fato aconteceu entre 1948 e 1949. Só que assim, ninguém sabia explicar, entendeu? Ninguém sabia explicar a data exata, nem as pessoas. Eu vou explicar o que acontece. Nesse ano, a praça ainda era um descampado, né? Se você olhar a foto aqui, você vai ver que não tinha praça, era um descampado. Aí, ao longe, se vê um avião, um avião menor, só estava o piloto nele, um avião pequeno. E o que acontece? O piloto parecia que tava uma pane, deu uma pane nesse avião. E o que acontecia? Ele tentou fazer um pouso de emergência nesse descampado aqui. No descampado aqui. Mas o que acontecia? Os aviões antigos, assim, a pessoa punha a cara pro lado de fora da janela, né? Então, tipo assim, ele fazia assim com a mão, sabe? E aí o pessoal ficou tão empolgado, todo mundo dava tchau para ele, entendeu? Achando que ele estava cumprimentando.
Mas, na verdade, ele queria pousar, ele estava quase caindo. Aí, o que acontece? Aí foi juntando gente. Em vez do pessoal esvaziar o lugar para ele pousar, as pessoas juntaram aquele monte de gente lá naquele lugar. Aí, o que ele fez? Um pouco acima, onde hoje é o bairro Cedro do Líbano, Cedro do Líbano já vê o nome, né, libanês, né? Aí, o que acontece? Tinha um canavial. O que ele fez? Ele foi, puf, enfiou o avião ali no meio, puf, o avião caiu. Nesse mesmo dia da queda do avião, estava tendo a bodas de ouro de uma família, que é essa Aldegundes Rosa de Andrade, que o padre não gostava dela, e o marido dela, João Rodrigues de Andrade. Estava tendo as bodas de ouro desse casal. Então, você imagina, um dos casais mais importantes, né, os coronéis mais importantes daquela época, lá em Divinésia. Estava lotado, todo mundo foi convidado para a festa, não estava todo mundo na festa. Todo mundo saiu da festa e foi lá no avião, entendeu? Todo mundo foi lá no avião. Aí, assim, teve gente que perguntou cadê os neném, as crianças perguntou, cadê os bebês? Nós queremos bebês, porque falava que bebê vinha de avião, né? Então, assim, o avião, né, ele queria fazer um pouso de emergência no descampado, não conseguiu, ele fez uma aterrissagem em cima de um canavial, e nisso juntou aquele monte de gente, e foi aí, entre 1948 e 1949. E no final das contas, como não tinha socorro, estava, né, praticamente no fim do mundo, o piloto estava bem, o piloto foi para a festa de casamento também, festa de bodas, foi todo mundo para a festa de bodas e ele foi a celebridade do momento. Opa, desculpa a empolgação aqui, ó. Ô, Marco, deixa eu parar um pouquinho aqui e pensar, porque esse podcast nosso, se eu deixar desse jeito, ele vai ficar 2, 3, 4, 5 horas, que está muito interessante. Mas senão a gente vai para a parte 2, né? Mas deixa eu entrar agora um pouquinho nas tradições culturais, agora lá de Divinésia. Como que elas são preservadas e celebradas hoje pela comunidade? Olha, nós temos as tradições, igual que eu queria assim, eu tinha colocado assim, a partir do momento que você fez a pergunta, eu pensei em 3 coisas assim que ajudam a preservar essas tradições. Primeiro, a gente tem o poder público, entendeu? A gente tem o poder público que ajuda a preservar essas tradições. A gente tem a religião, que ajuda a preservar essas tradições, que muitas delas são de origem religiosa, e a gente tem o próprio povo, a própria condição do povo que ajuda a preservar. Então, vamos lá. Com relação ao poder público. O poder público, nós temos leis que preservam o patrimônio, a gente tem leis que preservam tanto o patrimônio físico quanto o patrimônio cultural e histórico, e a religião. Por exemplo, vamos lá, o congado. O congado é uma tradição cultural de Divinésia que é registrada pelo patrimônio histórico e ela participa de todas as festas religiosas e é uma festa que todo mundo gosta, ou seja, tem essas 3 proteções. Então, tendo essas 3 proteções, vai garantir a subsistência dela por muito tempo, né? Então, assim, nisso a gente tem a igreja matriz, a gente tem o torneio leiteiro, nós temos o festival gastronômico, nós temos a própria praça, nós temos a festa de Nossa Senhora Aparecida. São coisas que são tradições, são bens culturais e históricos que vão ser preservados a partir dessas 3 instâncias que eu falei. Não sei se ficou claro, se você quer que eu dê mais algum detalhe, mas assim, no final das contas é isso aí. Eu dei o exemplo do congado, mas com tudo aquilo de tradição, passa nessas 3 instâncias. Essas 3 instâncias garantem a continuidade desses bens, entendeu? Desse patrimônio. Hoje, quais que são os principais desafios enfrentados por Divinésias em termos de desenvolvimento e preservação histórica? Olha, é uma coisa que eu vou falar assim pela 3ª vez, porque é importante. A questão da ignorância das pessoas. Por exemplo, se o Brasil está assim hoje, é porque vem gente atrás, que fez de determinada forma e fez com que a gente ficasse desse jeito. Se está acontecendo uma coisa hoje, é porque tem uma coisa que fez o encadeamento para chegar naquele momento. Então, quando eu falo ignorância, as pessoas, elas não têm noção da sua história, entendeu? Daquilo que veio de trás. Às vezes ela se comporta de uma determinada forma por causa dos seus antepassados. Então, essa ignorância é um grande entrave na vida de muita gente. E
Sendo um entrave na vida de muita gente, é um entrave na vida da cidade. Por quê? Aí tem uma casa bonita lá, vamos jogar no chão para construir, sei lá, um supermercado? Né? Eu não vou falar shopping, porque Divinés é pequeno, mas nas cidades grandes você vê que as pessoas derrubam uma casa de 200 anos para construir um shopping. Ou seja, as pessoas, elas, né? E uma outra coisa, as pessoas estão querendo é lucro, né? É lucro, é dinheiro, é vender. Divinésia, a questão de patrimônio imóvel, os imóveis antigos, está quase tudo indo abaixo, entendeu? Por causa dessas questões das pessoas ignorarem a importância histórica daquilo ali. Não só em Divinésias, né? Nessa região nossa, quase toda está assim. Não é? O que está segurando mais Divinésia, é o que eu te falei, é que existe lei, por exemplo, Divinésia, ó, nós estamos à frente em alguns pontos. Nós temos a lei de proteção ao patrimônio, que é bem aplicada. Nós temos uma lei de proteção ambiental. Divinésia tem duas áreas de proteção ambiental. Nós temos a APA Serrana e a APA de Divinésia, ou seja, a área de proteção ambiental. Então, isso também favorece que não tenha muito desmatamento, né? Que você não derrubar. Alguém quer derrubar aquela igreja por algum motivo, entendeu? Então, tipo assim, se tem uma lei de proteção, não vai ser derrubada facilmente, né? Inclusive, o Ministério Público vem proteger esses bens também. Né? Ô Marco, quais que são os principais pontos turísticos ou locais de interesse em Divinésia que os visitantes não podem deixar de conhecer? Olha, você falou um aqui que você acha a igreja de Divinésia muito bonita, né? Então, a igreja de Divinésia, a atual igreja, ela foi inaugurada em 1959. Mas ela já existe ali desde 1897, naquele mesmo lugar, com formas diferentes. Mas, assim, né, ela sempre existiu ali naquele mesmo lugar. Então, a igreja é um ponto que as pessoas têm que ir lá, porque ela é bonita mesmo. E, na frente da igreja, nós temos a praça, que a praça também é um bem tombado pelo patrimônio, a igreja é tombada pelo patrimônio. Então, assim, nós temos a igreja, nós temos a praça, nós temos a Água Santa, nós temos uma cachoeira muito bonita, que inclusive ela é aberta à visitação, ela tem um restaurante nessa cachoeira. Nós temos a gruta de Nossa Senhora Aparecida, que na verdade é uma gruta, mas na verdade é um mirante, que você vê toda a serra. Você vai lá, você vê a serra toda ali embaixo, né? Eu não sei se você já passou lá. Então tem esses pontos assim, e assim, tem muito espaço para turismo ecológico, e para quem anda de bicicleta, então, tem trilhas e mais trilhas. Tem um lugar lá que a gente chama Pedra do Paulo Gaúcho. É o lugar onde as pessoas pulam de parapente. Se você tem coragem, pode ir lá, entendeu? Assim, você vê lá de cima, você vai ver Umbá, você vai ver Miragaia, você vai ver Visconde do Rio Branco. Lá de cima dessa pedra, você vê tudo. E as pessoas vão a maior coragem lá, pula de parapente numa boa lá, entendeu? Então, são esses pontos turísticos. Então, assim, quem gosta de cachoeira, tem cachoeira. Quem gosta de andar de bicicleta, tem jeito de andar de bicicleta. Se você gosta de rezar, tem lugares de rezar. Se você gosta de aventura, de pular de altura, tem lugar de pular de altura. Se você quer comida boa, tem, entendeu? Tem restaurante, tem, né? Tem nesses lugares, assim, na Serra da Palestina, não pertence mais a Divinésia hoje, mas, assim, está no caminho, tem restaurantes, entendeu? Então, tem vários lugares que você quiser, dá para aproveitar. Passar um dia inteiro lá em Divinésia, você vai conhecer muita coisa bonita. Ô Marco, quais que são os principais projetos ou planos para o futuro de Divinésia em termos de desenvolvimento urbano e cultural? Assim, Divinésia, ela pretende... nós temos muitas ruas antigas, ruas que ainda são de calçamento antigo, então, assim, há uma intenção, e parece que agora, nesse governo agora, parece que vai acontecer, de asfaltar a cidade. Então, vamos ver até que ponto, como é que vai funcionar isso, né? Igual eu falei com você, continuar essa política de preservação do patrimônio, colocar a lei em prática, eu acho que é uma tendência a continuar. Então, assim, a gente não pode deixar de falar da economia. Então, tipo assim, Divinésia, o que precisa hoje, o que precisa em Divinésia é mais emprego, entendeu? As pessoas que estão em Divinésia, ou elas trabalham em Ubá, ou elas trabalham no serviço público. E um ou outro é dono de engenho,
de cana-de-açúcar ou de serraria. A economia de Divinésia gira em torno mais ou menos disso. Então, o desafio grande de Divinésia é ampliar a questão econômica, porque essa questão também vai fazer com que as outras aumentem e se desenvolvam mais, né? Porque às vezes a pessoa é obrigada a sair de Divinésia para trabalhar, é obrigada a sair de Divinésia para estudar. Então, assim, Divinésia ainda precisa de ganhar pontos na economia. Divinésia a gente não tem. A gente tem um pequeno laticínio, a gente tem alambiques, a gente tem serrarias, mas a gente não tem uma fábrica assim, entendeu? Assim, que pudesse, as pessoas não precisassem de ir para o bar para trabalhar, ou de ir para Rio Branco, ou de ir para Rodeiro, tem muita gente que trabalha em Rodeiro. Então, se tivesse, né, imagina, seria uma forma também de manter mais renda para o município e também das pessoas não ter que se deslocarem. Tem gente que levanta, sai às 5h30 da manhã e chega às 6h30 da tarde. Isso atrapalha muito, né, a vida econômica e cultural. Você não quer fazer nada, você quer deitar e dormir, descansar, né? Hoje, Marco, como que a história de Divinésia está sendo ensinada nas escolas locais? E qual que é a importância dela para as gerações mais jovens? Olha, graças a Deus, antes, né, quando eu quis fazer o livro, por que eu fiz o livro? Eu fiz o livro porque antes não tinha informações, assim, tinha, assim, umas apostilas, assim, meia boca, que tinha informações inverossímeis, entendeu? Assim, falando um palavreado, assim, de historiador, né? Mas, assim, no final das contas, eram informações mentirosas mesmo, sabe? Fake news mesmo. Então, assim, então hoje tem um livro. Então, as pessoas levam o livro, as professoras levam o livro para a escola, né? As pessoas compraram, adquiriram o livro. Então, hoje, assim, as pessoas, elas aprendem muito através do livro e através também, por exemplo, nas minhas redes sociais, às vezes eu falo sobre uma casa, eu falo sobre uma pessoa, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas procuram se informar nisso, mas eu vejo que as pessoas ainda estão capenga. E você falou o que é importante. É importante eu saber o passado, por quê? Eu sabendo o passado, eu sei por que eu estou dessa forma. Ou eu vou continuar assim, ou eu posso melhorar, ou eu posso piorar. Mas para isso eu tenho que saber, eu tenho que conhecer. Então, as futuras gerações, eu acho importante elas saberem a história por causa disso. Ou para melhorar, na verdade seria para melhorar, né? Porque para piorar ninguém quer, né? Mas a ignorância faz a gente piorar. A ignorância faz a gente piorar. Sim. Marco, como que você descreveria hoje a qualidade de vida em Divinésia? Olha, aí eu vou falar para você que é nota 10. Se não é 10, é quase 10. Por quê? Primeiro, clima agradabilíssimo, né? Um clima sensacional. Segundo, violência praticamente zero. Violência praticamente zero. Custo de vida barato. Então, assim, quem não quer viver numa terra assim, né? As pessoas têm acesso, assim, à saúde de Divinésia, saúde pública em Divinésia é premiadíssima. Todo ano ganha prêmio do Ministério da Saúde. A secretária de saúde, os agentes de saúde sempre vão para ganhar prêmio. A educação também não ganha tantos prêmios, mas, assim, ela é bem importante no município e ela tem o seu valor, sabe? Então, assim, nesse quesito, eu falo que Divinésia é 10. E é interessante. Olha para você ver. Aí já vem a questão de novo, a questão econômica de novo. Eu falei que Divinésia tem que desenvolver a economia, né? Então, assim, o pobre, o que ele tem que fazer? O pobre tem que sair de Divinésia para trabalhar em outro lugar, né? Para ganhar a vida. A pessoa que tem um dinheiro, o que ela faz? Ela mora em um bairro, constrói uma casa em Divinésia e vem dormir em Divinésia porque é fresco. O bairro é quente, Divinésia é fresco. É igual na época do Império, né? Petrópolis, Rio de Janeiro. Na época do calor, a família real toda subia para refrescar em Petrópolis, né? Divinésia é a mesma coisa. Divinésia é a mesmíssima coisa. O pessoal de Ubá, que tem condição, vem todo dormir em Divinésia. Por exemplo, tem muitas casas hoje de gente que vem passar final de semana, vem passar veraneio, vem passar festa, de pessoas que são abonadas e que construíram casa em Divinésia. Por quê? Justamente por essas questões que eu abordei aqui. Clima muito agradável, você tem acesso fácil a tudo, entendeu? Ô Marco, para quem está nos assistindo aí, só uma curiosidade aqui.
Qual que é a distância de Divinésia para Ubá e Divinésia para Visconde do Rio Branco? De Divinésia a Ubá são 16 quilômetros. E de Divinésia para Rio Branco, né, são 17 quilômetros. Ou seja, não faz tanta diferença assim, né? A questão porque a gente faz essa conta de município para município, né? Então, assim, 16 quilômetros para um e 17 quilômetros para outro. Ô Marco, para você, como que você gostaria que Divinésia fosse lembrada e celebrada pelas gerações futuras? Olha, como você falou no princípio, né, me apresentando e apresentando a cidade, e eu gostaria muito que Divinésia fosse lembrada como uma cidade acolhedora. Aí já é uma coisa, assim, minha. Ninguém tinha... apesar das pessoas serem acolhedoras, de todo mundo falar do acolhimento, mas, assim, eu gostaria. E tem duas outras coisas, assim, que eu achava que Divinésia tem que ser lembrado. Divinésia é considerado paraíso. E quem falou isso foi um juiz. É um juiz bastante polêmico em Ubá, chamado Dr. Nilo. O Dr. Nilo vai muito em Divinésia, ele anda de bicicleta. E, assim, ele é aquele juiz, assim, que tem um grupo de pessoas que amam o Dr. Nilo, tem um grupo de pessoas que odeiam. Mas, né, do ponto de vista de juiz lá, né, a gente sabe como é que são as coisas. Ele fala, Divinésia é um paraíso. Por quê? A questão de crime, né? Ele vai falar a questão de crime, a questão do ar, a questão dele ser uma pessoa adepta ao ciclismo, né? Então, assim, eu faço minhas as palavras dele. Divinésia é um paraíso, e é mesmo. E uma outra coisa, tem uma professora muito famosa também em Ubá, deu aula em faculdade, hoje é aposentada, tem terrenos lá em Divinésia hoje, a chama Maria do Carmo Melo Coelho, uma professora assim, se você pesquisar, é uma professora muito famosa. Ela diz assim, ó, não vá para Campos do Jordão, vá para Divinésia. Então, assim, Divinésia é um Campos do Jordão, entendeu? Nós temos, assim, o festival gastronômico, que tem, né, Campos do Jordão, tem a época de festa lá, Divinésia é a época de festa lá também, né? Então, assim, não vá para Campos do Jordão, vá para Divinésia. Ô Marcos, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Desde o início você citou o seu livro, tudo, eu não posso deixar de te perguntar, né? O pessoal que está nos assistindo aí, tudo, se quiser adquirir o seu livro, o que ele tem que fazer? Olha, hoje eu tenho, assim, não tenho muitos exemplares mais, assim, né, dessa primeira edição eu não tenho muitos exemplares, mas eu tenho alguns. Quem quiser adquirir ainda pode adquirir comigo. Nós temos uma Fla Shop lá em Divinésia, que é uma loja que vende tudo. Tem livros lá também. Eu tinha alguns exemplares na livraria Corujinha, em Ubá. Tem muito tempo que eu não passo lá, eu não sei se está vendendo, se não está, se já vendeu tudo. É porque eu vou trocando, sabe? Eu chego lá, vendeu, aí eu vou, compro mais livros, sabe como é que é, né? Mas se você quiser adquirir, aqui, ó, tá o livro História de Divinésia aqui, ó. Eu ainda tenho alguns exemplares, tá? Então, assim... Você não quer deixar o seu contato aí pro pessoal te... Olha, sim, vocês podem me seguir no meu Facebook, que é Marco Furiati, você vai me achar. Meu Instagram, que é @furiatimarco, é o contrário, né? @furiatimarco. E você tem também meu WhatsApp, que o DDD lá é 32 98418 9008. Nessas redes, você vai me achar, vai conseguir adquirir um livro, vai conseguir saber informações e me chamar, assim, para uma roda de conversa, para uma coisa que mais a pessoa desejar também. Ô Marco, eu quero agradecer a sua presença e quero deixar um convite para você voltar aqui. Estão vendo, né, gente? Para você voltar, tem mais coisas para a gente conversar sobre Divinésia. Uma hora, esse bate-papo, a gente não consegue falar nada. Eu sei que tem muita coisa interessante ainda de Divinésia. Eu gostaria de deixar isso, agradecer, né, a sua presença e deixar esse convite para você voltar aqui depois. Tá, Joyce, será um prazer. Eu, sim, fiquei muito feliz, porque, assim, para mim, como eu já disse, né, no princípio da entrevista também, para mim é um prazer falar da minha terra. Eu amo a minha terra, né? Então, assim, eu gosto demais da minha terra. Então, quando eu sou convidado para um lugar, assim, né, para poder falar sobre ela, eu fico muito feliz. Então, eu agradeço demais. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que tenha, assim, atendido as expectativas, né? E se você quer que eu volte aqui, então quer dizer que já as expectativas foram superadas e, né, ainda
restou alguma Né, dúvida, né? eu quero Ainda saber... tem mais informações. E assim, não só de Divinésia, mas da região, né? Sim. Por exemplo, se você souber, ou quem está me vendo também souber de algum livro de história da região, eu sou fanático com isso, tá, gente? Onde tem livro da história da cidade, principalmente escrito por pessoas da cidade, eu compro, eu adquiro, eu troco, entendeu? Então, assim, eu já li história de Coimbra, de Visconde do Rio Branco, de Ubá. Ubá não tem o livro formal, mas tem livros de história de Ubá, de Rodeiro. Então, assim, tem de Rio Pomba. Rio Pomba foi a primeira cidade da Zona da Mata. Então, assim, eu adoro. Então, assim, uma coisa assim. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado e espero que volte e que seja melhor ainda. Só voltando um pouquinho, como a gente estava conversando em off, você citou o cemitério dos indígenas. Sim. Essa eu faço questão que você venha aqui Então, falar. eu vou voltar aqui, tá, gente? Olha quem estava me cobrando aqui. Vou falar da questão de cemitérios, né? Cemitérios. Tem lá em Divinésia, tem praticamente assim, 2 cemitérios indígenas. Se você é arqueólogo, quem sabe você não vai lá em Divinésia dar uma volta lá. Pessoal, para vocês que nos acompanharam e até agora e ainda não se inscreveram no canal, corre lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Até o próximo episódio.